pessoal. Então, eu vou fazer agora o início, né, da nossa fala aí da nossa conferência, né, abrir, de fato, a nossa conferência, que vai ser proferida pelo professor Fábio. Eu não preciso nem me alongar, né, na temática do nosso evento, né, Justiça Climática como Compromisso Interespécie. É uma honra para mim abrir esse seminário, né, dedicado a um tema que nos convoca intelectualmente, ética e também politicamente, né, essa justiça climática como compromisso interespécie. E discutir essa agenda aqui no LEA, né, é reconhecer que os limites da nossa reflexão ética, eles precisam acompanhar os limites da crise que a gente enfrenta. E esses limites estão transbordando. Né? A crise climática ela não é apenas uma crise ambiental, é uma crise de relação, de imaginação, uma crise de modelo civilizatório. E acho que a nossa primeira conferência, né, a nossa conferência de abertura vai falar justamente sobre isso, sobre essa crise de modelo civilizatório também. E eu estou muito feliz em estar fazendo a moderação dessa conferência, que é Misoteria Orientalista e Ecocídio em Gaza, o dispositivo da animalização dos corpos palestinos. O professor Fábio, né, que vai apresentar, vou fazer uma breve apresentação, porque eu acho que é importante a gente demarcar a importância dessa fala, né, e da onde ela vem construída. O professor Fábio é professor de filosofia da Universidade Federal Fluminense, membro permanente do programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva e do programa de pós-graduação em educação, ambos os programas da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Laboratório de Ética Ambiental e Animal, o LEA, né? E líder do grupo de pesquisa Queer, Cultivando Utopias, Insurgências e Revoluções. É também membro do Instituto Latino-Americano de Estudos Críticos Animales e da Rede Ibero-Americana de Estudos Críticos Animales. Gastei meu espanhol para dizer, professor Fábio, que é uma alegria estar fazendo essa moderação com você. É uma honra e é, de fato, um compromisso também estar aqui para ouvir essa sua fala, né, que eu tenho certeza que vai ser muito significativa para abrir esse nosso evento. Fábio, é com você. Muito obrigado, Carol, por essas palavras, por essa abertura e por estar aqui moderando esse momento de abertura e essa conferência. Estendo novamente meu bom dia a todas as pessoas e antes de começar, inclusive agradecendo ainda mais, eu vou fazer minha breve audiodescrição. Eu sou um homem cisgênero, branco, atualmente me encontro com a cabeça raspada, uso óculos de armação arredondada, transparente, barba cerrada e estou vestindo uma camisa preta com uma gola com detalhes cinzas. Eu gostaria de começar essa conferência agradecendo a algumas pessoas, além das que Rita e eu já iniciamos, né, agradecendo a equipe, as pessoas que vão compor esse quarto seminário, estendendo também meu agradecimento a todas as pessoas que compõem o LEA e que, por alguma razão, não estarão aqui presentes nessa edição. Mas também eu queria agradecer a algumas pessoas que, direta ou indiretamente, me dão coragem para falar do tema que hoje eu vou apresentar para vocês. Né? Uma delas está aqui moderando essa mesa, que é a Caroline Maia, mas eu também estendo esse agradecimento a Sandra Guimarães, a Rimona Afna, a Alexandra Esfarrani Ramond, a Gisele Martins, ao Farrim Amir, a Daniela Rosendo, a Maria Clara Dias, a Indianarai Siqueira e muitas outras que têm erguido suas vozes para falar da Palestina, de Gaza, a partir de um olhar efetivamente crítico e com quem eu tenho tido a oportunidade de trocar ideias ao longo desses anos. Sem elas, sem os seus textos,
sem suas falas públicas e conversas, muito provavelmente eu não teria condições de estar aqui falando sobre o tema em uma conferência de abertura de um seminário de ética ambiental e animal. Quando surgiu a oportunidade de estar aqui com vocês, abrindo os trabalhos do quarto seminário do LEA, um evento que é muito importante para mim e que tem como propósito pensar e debater as injustiças climáticas desde uma perspectiva interespécies, eu decidi apresentar um ensaio que visa abrir os nossos trabalhos, mas também posicionar as discussões com as quais o laboratório, né, o LEA, está comprometido e tem procurado também estimular e promover. Além disso, uma prévia dessa fala que eu trago aqui hoje, eu apresentei no Congresso Brasileiro de Bioética, que aconteceu em julho desse ano, e de lá para cá eu atualizei e reformulei algumas das ideias centrais daquela fala. E talvez a maior delas tenha acontecido nas últimas 48 horas. Eu falo do Rio de Janeiro, especificamente da zona norte do Rio de Janeiro, e se tornou inescapável reconhecer o que significa preparar essa fala sobre a Palestina em meio a um Rio de Janeiro devastado por uma chacina, talvez a maior existente até aqui. Até o momento que eu decidi parar de atualizar esses números fúnebres que atestam a nossa miséria, eram 119 mortes, sendo 115 de civis. Certamente esses números já estão desatualizados e aumentaram o número de pessoas assassinadas. Eu, que durante 20 anos morei nos arredores de uma favela na zona norte do Rio de Janeiro, na subida do Morro do Urubu, que por diversas vezes não pude voltar para casa da universidade ou de alguma atividade que eu estivesse fazendo por causa dos tiros da região, que por muitas vezes recolhi balas espalhadas pela varanda, pelo terraço e pela vila de onde eu morava, eu que já fiz refeições com meu irmão e com a minha mãe debaixo da mesa por medo de bala perdida, hoje, novamente, não vou poder me esquivar de falar delas, porque as notícias dos últimos dias não são, para mim, pelo menos, apenas um retrato do absurdo da violência do Estado, das táticas eleitoreiras. Como disse minha querida amiga Thaís Menezes, enquanto conversávamos sobre essa conferência e a minha dificuldade de realizá-la em razão desses episódios, ela disse: há quem só receba a notícia com o pé seco numa vida fresca. E esse não é o nosso caso. Hoje, eu vivo muito próximo da descida da Serra Grajaú-Jacarepaguá, que foi o local que, na última terça-feira, 28 de outubro de 2025, foi uma das vias interditadas para aquela realização que, segundo o atual governador do estado, foi uma das mais bem-sucedidas operações contra o terror no Rio de Janeiro. A operação policial mais letal até os dias de hoje. E foi durante esses 2 dias de chacina que eu reescrevi esse texto e me preparei para estar aqui com vocês. Então, eu adianto que é um texto que eu preparei carregado de muita tristeza, mas também de muita fúria e de muito caos. Bom, e por qual razão eu trago esse relato nesse momento? Além da necessidade de um evidente desabafo, eu gostaria de começar tomando como ponto de partida algumas considerações da jornalista e comunicadora comunitária Gisele Martins, que tem se dedicado a debater o que ela chama de internacionalização da militarização. A Gisele, ela traça paralelos entre a violência nas favelas e em Gaza, através da análise de técnicas utilizadas, tais como o do fichamento da população nas vielas das favelas,
como acontece nos checkpoints na Palestina, locais onde a arbitrariedade é a regra. Além dessas técnicas, os equipamentos também são semelhantes. O chamado caveirão, carros blindados das polícias usados para entrar nas favelas, são inspirados nos carros usados na África do Sul durante o Apartheid e hoje são importados diretamente de Israel para as favelas cariocas. Vale dizer que, conforme aponta Gisele Martins, a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi enviada para Israel para realizar treinamento militar durante a preparação dos megas eventos lá em 2013. Inclusive, treinamentos aplicados contra as manifestações populares que se ergueram contra os desalojamentos realizados pelo Estado. Segundo a Gisele, a Polícia Militar do Rio de Janeiro comprou 6 milhões de reais de equipamentos. 8 novos veículos da empresa israelense Global Shield, uma das fornecedoras da ocupação na Palestina. Para não falar das tecnologias de armamentos, helicópteros, câmeras de vigilância e os drones. A propósito dos drones como estratégias de guerra, conforme vai apontar o filósofo afegão Fahim Amir, eles merecem uma análise cautelosa porque remodelaram o modo de causar danos e espalhar o terror. Mais do que isso, os drones se tornaram uma tecnologia necropolítica, uma vez que estabelecem classificação das ameaças, operações de eliminação e zonas de exceção, que convertem alguns sujeitos ao limiar entre a vida e a morte. Zonas de mortos-vivos, como dirá Attili Bembe e Jasbir Puar, ao refletirem sobre a situação da Palestina. É nesse sentido que os drones se tornaram parte de uma operação geopolítica de teste que começou na Bósnia, em 1995, e finalmente foi difundida em 2001, na invasão dos Estados Unidos contra o Afeganistão. O autor chama esse momento de dronificação da guerra, ou seja, uma espécie de privatização do caos e do terror, que agora passa a ser sustentada por corporações que produzem armamentos de alta tecnologia para ações bélicas em curso, cujo propósito é aniquilar o outro de todas as formas. Esse é o caso dos drones da Elbit System, uma das empresas israelenses mais lucrativas ao lado da Israel Aerospace Industries, projetados para longas missões de alta resistência, conhecidas pela sigla VANTS, V-A-N-T-S, que significa Veículo Aéreo Não Tripulado, e que mantém acordos comerciais com o Brasil, exportando tecnologia de guerra para operações militares em nome da segurança pública, tal qual aconteceu aqui no Rio de Janeiro há 2 dias atrás. Segundo Amir, no texto Drones, Corpos e Necropolíticas, o uso dos drones permite que as equipes operacionais dos drones se revezem, se regenerem, enquanto o drone é capaz de ficar pairando continuamente, observando, uma opção que os observados não têm. Como os bombardeios podem acontecer a qualquer momento, nenhum lugar ou instante social é sagrado aos olhos hostis dos drones. A população que é alvo vive em um estado de medo contínuo e inescapável de ser morta. O drone é um instrumento de terror, pois gera ansiedade generalizada, insônia, desmaios, dores no corpo, vômitos, problemas respiratórios, dores de cabeça, pesadelos, comportamentos maníacos, crises nervosas e irritabilidade que ocorrem em massa sem uma explicação. As dificuldades econômicas decorrentes da destruição material afetam uma população já empobrecida, prejudicam a educação e visam a destruição do tecido social. As crianças gritam ao ouvirem o som de um drone chegando. Não fosse suficiente, os drones também têm sido utilizados como tecnologia nas plantações de soja e no manejo de gado,
para a agropecuária brasileira. Em 2019, por exemplo, a empresa brasileira Santos Lab anunciou a parceria com a Israel Aerospace Industries para o monitoramento de terras e cultivos no Brasil, que é o caso da Bird Eye 650D UAV. Também é o caso da C-Tree, voltada para a eficiência e expansão do agronegócio e que tem sido usado por essa indústria no Brasil. Nesse ramo, destaco a atuação da BeFree, outra empresa israelense que se apresenta como uma alternativa à necessidade de vaqueiros. Segundo eles, o sistema permite um monitoramento preciso e em tempo real, possibilitando o manejo inteligente do gado, redução de perdas e aumento da eficiência na produção de carne e de leite. O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil estima a operação de 35 mil drones agrícolas no país atualmente. Mas como, podemos nos perguntar, o mundo convive relativamente tranquilo com essas táticas de guerra sendo empregadas contra alguns corpos e alguns territórios específicos, ao mesmo tempo que os utilizam em nome do desenvolvimento e do progresso? O que há de comum entre eles? E o que as pautas ambientais e animais têm a ver com isso? E o que os pesquisadores e pesquisadoras atuantes nos estudos ambientais e animalistas têm falado a respeito? Quais ideias circulam para pensar a questão ambiental e animal no mundo contemporâneo diante do genocídio palestino e das chacinas nas favelas? O que o debate da injustiça climática tem a ver com o massacre nas favelas do Rio de Janeiro e o genocídio na Palestina? Frente a essas questões, eu pretendo lançar uma hipótese que tenta identificar a correlação entre essas aparentes questões dissociáveis. Suspeito que o povo palestino, assim como a população das favelas, tem sido alvo de um dispositivo de animalização, que se aprofunda, no caso do primeiro, com o orientalismo e resulta naquilo que vou chamar de misoteria orientalista. Para que isso ocorra, há uma construção sólida, não só do não lugar dos animais na ética, mas da ideia, a imagem do animal como um referente metafórico ou literal, esvaziado de sentido de dignidade, reduzido a uma ideia de corpo disponível. Tal construção parece estar presente na história dos animais, em situações de guerra, precariedade, destruição, conflitos, tragédias, chacinas e genocídios. E fundamental para a disponibilidade de alguns corpos humanos à condição de animais. Então, para compreender tais conexões, eu vou buscar inicialmente algumas inspirações nos estudos dos animais na guerra. Muito embora, aos poucos, vocês vão ver, eu abandone a ideia de guerra, de conflito, e assuma que, se o especismo é a opressão vivida pelos animais não humanos, expressões mais adequadas precisam ser acionadas para compreender os significados e significantes do animal e o dispositivo de animalização em situações de opressão e letalidade. Afinal, como observa Farhin Ami, os animais são com muita frequência acionados como propagandas ou justificativas de guerra, invasões, limpezas étnicas e genocídios. Como ele observa, no Ocidente, por exemplo, a abelha feminizada tornou-se o animal predileto dos ecocapitalistas e o inseto mascote da política ambiental contemporânea. Ao mesmo tempo, Farhin destaca que os seus equivalentes metafóricos masculinos, os drones, têm sido cada vez mais utilizados para cumprir seu dever heróico de vigilância e lançamento de bombas contra os povos palestinos e afegãos. É nesse contexto que eu inicio essa etapa da minha fala, com um breve panorama do que vem sendo produzido sobre a presença dos animais na guerra a partir da obra Animals and War, editada por Ryan Hediger. A partir dele,
eu buscarei evidenciar o aspecto das ideologias nacionais, especialmente nacionalistas, associadas à presença de animais na guerra, e utilizarei como exemplo paradigmático o caso dos animais em Gaza, Palestina. Aqui, eu abandono a ideia de guerra e assumo a ideia de genocídio, a fim de descrever o ecocídio em Gaza, ou seja, um projeto de limpeza étnica que passa por 3 estágios que aqui eu chamo de 3 Es: exploração, expropriação e extermínio ecológico. Ao final, eu pretendo ser capaz de desenvolver, ainda que de forma preliminar, o que eu chamo de misoteria orientalista, ou seja, um tipo de ódio ou desprezo aos interesses e necessidades dos animais baseada no especismo, que se confunde em um só tempo ao ódio e desprezo ao mundo árabe e muçulmano, especificamente neste caso, o palestino. Dito isso, eu assumo aqui uma tentativa de responder antecipadamente uma possível pergunta, a meu ver, inapropriada. Por que pensar os animais em um contexto de genocídio contra um povo, no caso, o povo palestino? Seria essa discussão inadequada ou mesmo de menor relevância ética e política? O que pretendo demonstrar nessa breve apresentação é que o recurso da desumanização e da animalização que sustenta o genocídio do povo palestino pressupõe e conta, em alguma medida, com a naturalização de ismos de dominação e sustenta a misoteria orientalista. Se minha suspeita estiver correta, debater especismo contribui para pensarmos como o dispositivo da animalização é um eixo importante para entender as estratégias que promovem o genocídio palestino. O Ryan Hediger, em Animals and War, uma obra de 2013, inicia comentando a participação de Cairo, um cão, na missão militar que perseguiu e encontrou Osama Bin Laden em 2 de maio de 2011 em seu esconderijo. Cairo era um pastor belga, malinois, que, assim como tantos outros animais, são submetidos a treinamentos intensos para atuarem em missões secretas como aquela. Embora a menção a Cairo na obra de Hediger não explore alguns aspectos que eu considero relevantes, como, por exemplo, o fato de que Cairo teve sua identidade preservada em razão das inúmeras manifestações que o conduziram à condição de herói da nação, o autor também não comenta que o valor associado à raça de Cairo, um belga malinois, chegou a custar $10.000 aproximadamente naquele período, sendo uma das raças mais utilizadas em missões militares, dadas suas características, como inteligência, habilidade de farejamento, lealdade ao tutor, resistência e agilidade. Cairo chegou a ganhar uma espécie de biografia intitulada No Ordinary Dog, um cão incomum, numa tradução livre, escrita pelo seu adestrador militar, Will Chesney. Destaca-se também que a operação se tornou quadrinho, o Cold War Jerônimo, de autoria de Dale Dye e Julia Dye, no qual Cairo é um dos personagens principais que salva a nação dos Estados Unidos e todo o mundo do terrorismo, 10 anos após a queda das Torres Gêmeas. O quadrinho foi lançado em setembro de 2011. O caso do Cairo nos permite recuperar algumas lembranças do uso ostensivo de animais na guerra, inclusive alterando consideravelmente a forma de se fazer guerra. Os cavalos, por exemplo, de acordo com David Anthony na obra The Horse, the Wheel and Language, passaram a ser incorporados como uma das mais primordiais tecnologias de guerras há mais de 3.000 anos. Segundo a pesquisa sobre equinos de Rita Loyola, ao final da Primeira Guerra, 8 milhões de cavalos haviam sido dizimados, o que significa dizer que a cada 2 homens atingidos por tiros, bombas e gases letais, um cavalo morreu. Segundo Hediger,
Apesar de não terem sido domesticados como os cães e cavalos, os elefantes também foram usados exaustivamente em situações de guerra, desde a antiguidade, como também foram utilizados no conflito do Vietnã. Ademais, o termo elefante também foi incorporado como uma gíria militar alemã que se referia a um veículo militar de destruição de tanques. Pombos de guerra também foram considerados soldados, quando utilizados como mensageiros na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Camelos, mulas, burros e bois foram transportes de armas, alimentos e equipamentos básicos de sobrevivência e higiene para soldados. Muitos desses animais ganharam monumentos em agradecimento às suas participações na guerra. Em resumo, podemos afirmar que os animais não só têm sido forçados a participar das guerras, mas são peças-chave na organização e gerenciamento delas, sendo muitas vezes usados como tecnologia ou arma em defesa de uma ideia de nação. E mais do que isso, com muita relativa frequência, na contemporaneidade, são acionados como parte de uma ideologia nacionalista que busca se solidificar e expandir. Tal afirmação ganha eco se considerarmos, por exemplo, Canine, o cão utilizado na missão militar que perseguiu Abu Bakr al-Baghdadi, um líder islâmico, em 2019 na Síria. Canine era um cão da mesma raça do Cairo e sobreviveu à missão quando, encurralando al-Baghdadi, o mesmo detonou seu colete explosivo, tirando a própria vida. No domingo, 27 de outubro de 2019, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso oficial à nação ovacionando Canine. E no dia seguinte, postou em suas redes sociais uma fotografia reforçando seu discurso. Curiosamente, Trump, no mesmo discurso de domingo, afirmou que al-Baghdadi morreu covarde feito um cão. A possível ambivalência não me parece, entretanto, contraditória, mas parte da ambiguidade que o sentido de animal pode ganhar nesses contextos. O fato é que o impacto do discurso entre cão, terror e nação fez com que inúmeras manchetes em jornais de grande circulação, como o New York Times, tenham afirmado que o desejo pelo uso de cães de guerra em tempos de terrorismo aumentou significativamente. Naquele período, a revista Times afirmou que o mercado em torno de cães considerados aptos para a guerra, já adestrados, explodiu, e um cão como Cairo e Canine chegou a custar $283 mil. Esses dois casos que ilustro se tornaram paradigmáticos à medida que reúnem a típica ambivalência a qual submetemos animais cotidianamente, mas que ganham contornos e nuances em tempos de chacinas e genocídio. Os animais podem ser reverenciados ou descartados, a depender dos interesses difusos e contingentes que compõem a necropolítica. Em meio aos horrores necropolíticos, pode-se cultivar tanto a simpatia quanto o desprezo pelos animais, inclusive da mesma espécie, a depender das suas funções em um estado de escassez absoluto, conflito e zonas onde a fronteira entre a vida e a morte foi borrada. No entanto, quando a guerra deixa de ser o estado de exceção e ela se torna parte constitutiva de uma ideologia nacionalista, o que isso nos revela? A autora Jasbir Puar nos ajuda a pensar a construção do nacionalismo estadunidense, nesse caso. Segundo ela, o militarismo, a secularização, a guerra, o terrorismo, o império, a tortura, globalização, fundamentalismo, sectarização, encarceramento, detenção, deportação e o neoliberalismo formam o nacionalismo estadunidense. Em suma,
Puar afirma que existem táticas, estratégias e logísticas de máquinas de guerra contemporâneas que produzem mecanismos bélicos que visam, sobretudo, a obtenção de adeptos, a partir da produção de um sentimento de pertencimento nacional e, em oposição, à necessidade de provocar despertencimento nacional nos chamados outros. Por isso, segundo a autora, o nacionalismo estadunidense tem vivido principalmente e, sobretudo, a partir da criação e eleição de novos inimigos, internos ou externos, a partir da patologização dos corpos e vidas consideradas terroristas, ao mesmo tempo que tem produzido imagens de heróis e salvadores nacionais. Isso nos oferece pistas para compreender a razão pela qual a figura do animal pode ser convertida em herói de guerra e um outro animal da mesma espécie alvo de uma bala perdida em uma operação policial. Sugiro, nesse caso, que o especismo seja incorporado nessa agenda de análise de modo a explicar o que eu vou chamar de misoteria orientalista, através da animalização como um dispositivo necropolítico. Nesse sentido, a animalização se torna estratégia de expropriação, exploração e extermínio ecológico que disponibilizará corpos, territórios e culturas a punições concretas aplicadas como fundamentos do antropós, da humanidade. Ou seja, aplica sobre algumas vidas a ideia de selvagens, bestiais, atrasados, imorais, terroristas, sodomitas, ao mesmo tempo que abriga no campo da ética alguns humanos e animais considerados amigos ou heróis da nação. Por desumanização, eu compreendo como um dispositivo complexo de fronteira e que, por isso, merece atenção, sob o risco de ser confundido com a animalização. Entendo a desumanização como um procedimento fundamental para a manutenção da branquitude ocidental como sinônimo de humanidade. A desumanização seria, em um só tempo, uma promessa e uma ameaça constante que atravessa todo o corpo e todo o território considerado indesejado moralmente e perigoso politicamente, dado que ele é, ao mesmo tempo, útil, hostil e descartável. A desumanização serve, portanto, para a criação de um não-lugar, aquele que não é humano, mas também não é um animal. A fronteira e o pilar que sustenta os humanos e os animais. A desumanização é fundamental para a criação das zonas de exceção. Por animalização, compreendo uma destituição radical de humanidade, bem como a tentativa de enquadramento de corpos, territórios e culturas expropriados, explorados, disponibilizando-as ao extermínio. Essa seria uma garantia e condição de possibilidade para a existência da ideia de que algumas vidas humanas são valoráveis e outras não. Trata-se, portanto, da cristalização de uma fronteira que evidencia não as diferenças entre povos, comunidades e culturas, ou as diversidades taxonômicas entre as espécies, mas estabelece uma hierarquização, a partir da ideia de humanidade como berço civilizatório, o Ocidente e o homem branco. Logo, a nação correspondente como hierarquicamente superior e autorizada a submeter aqueles que não são parte dessa humanidade praticam genocídio e chacinas. Dessa forma, a animalização cumpre aqui um papel de dispositivo necropolítico e civilizatório, de controle absoluto e dominação antropocentrada em uma ideia de humano ideal, belo, saudável, aculturado, branco, sendo o antropocentrismo um paradigma ético que confere uma forma de habitar e devorar o mundo a um tipo de ator social, como vai sugerir Malcolm Ferdinand. Aqui, no campo ético e político da animalização, a necropolítica
Aqui no campo ético e político, a animalização e necropolítica se encontram, os humanos animalizados e os animais. Eis a figura do animal enquanto herói da nação, que pressupõe um oponente inimigo que garante o seu status de herói de guerra e, ao mesmo tempo, não pode ameaçar o caráter antropocêntrico e especista dessa condecoração. Afinal, reconhecer um animal como herói de guerra significa o quê? Onde Cairo, Canine, abelhas e drones se encontram? Aqui me atenho especificamente à misoteria orientalista, pois penso que ela pode nos oferecer algumas pistas sobre o modo como a animalização dos corpos e territórios se tornam fundamentais para a naturalização do genocídio e ecocídio em Gaza. Misoteria, segundo Jim Manson, vem de duas palavras gregas. Uma significa ódio ou desprezo e a outra significa animal. Portanto, literalmente, misoteria é o ódio e o desprezo aos animais. Essa definição me parece auxiliar na compreensão no modo como a ideia de animal é acionada em tempos de genocídio e chacina, e de que maneira ela, a ideia de animal, é essencial para o gerenciamento das zonas de exceção, ou seja, para a necropolítica como etapa do projeto civilizatório contemporâneo. O que faz com que a Força de Defesa de Israel seja considerada o exército mais vegano do mundo, adote um discurso de preocupação com os animais e, ao mesmo tempo, extermine um povo? A meu ver, a misoteria se expressa de forma contundente na Palestina e nos ajuda a compreender o ecocídio em Gaza. Rimona Afana afirma que tanto a natureza quanto os animais não são poupados no genocídio em Gaza. As toneladas de bombas lançadas sobre Gaza e as operações terrestres destrutivas ceifam a vida de inúmeros animais e destroem partes do ambiente natural e social que sustentam a vida de humanos e não humanos. A guerra não prejudica apenas os humanos, mas também causa morte e sofrimento prolongado a animais e destrói ou danifica plantas e micro-organismos, todos em relações simbióticas, impactando ecossistemas por décadas ou séculos. Afana nos apresenta dados impactantes. Cerca de 97% dos animais de Gaza foram mortos por bombardeios, inanição ou saqueados até julho de 2025. Na primavera de 2024, 95% do gado de Gaza havia morrido e menos de 43% das ovelhas e 37% das cabras ainda estavam vivas. O setor mais afetado foi o avícola, com cerca de 1% das aves ainda vivas. Em julho de 2025, centenas de milhares de animais haviam sido mortos, com 93% das granjas totalmente destruídas e as poucas restantes tendo encerrado suas atividades. 97% das vacas, ovelhas e cabras e 94% dos burros, mulas e cavalos mortos por bombardeios ou inanição. Quase todos os zoológicos foram destruídos, com animais morrendo devido aos bombardeios, fome e falta de cuidados veterinários. No início de 2024, 90% dos cavalos em clubes de Gaza haviam sido mortos, enquanto o restante desapareceu. Além disso, ela nos informa também que entre 70% e 90% das árvores foram dizimadas. As 250 espécies de aves em Gaza, com provavelmente dezenas de milhares de indivíduos que agora perderam seu habitat, foram afetadas. O mesmo se aplica a muitos outros animais afetados pela destruição documentada, como a poluição marinha em larga escala, proveniente de esgoto e produtos químicos tóxicos das munições e infraestrutura destruídas que prejudica a vida marinha. O desprezo a esses animais faz com que, a meu ver, corpos palestinos e animais em Gaza sejam alvo também do orientalismo.
Segundo Eduard Said, orientalismo é um discurso que organiza o conhecimento e poder do Ocidente sobre o Oriente, em especial a Palestina, que, segundo o autor, tem sido apresentada como um território formado por uma massa sem rosto, irracional, obstáculo ao progresso ou simplesmente como uma terra sem povo. A Palestina é apresentada como inexistente, como um não-lugar, como uma zona de exceção. Nesse sentido, o orientalismo é um braço do colonialismo europeu que tenta a todo custo produzir o que Said chama de despovoamento palestino. Misoteria orientalista que surge como uma conjunção entre os dois conceitos, que combinados formam um conceito-chave, que me auxilia a compreender esse instante no qual palestinos e animais são animalizados na faixa de Gaza, mas que também revela a opressão colonial histórica que permitiu que durante séculos existissem exposições etnológicas, como, por exemplo, os zoológicos humanos, que só finalizaram suas atividades na Europa na metade do século XX. A convivência de um mundo com zoológicos humanos revela para nós o dispositivo da animalização em operação, com o apoio da ciência, ou seja, do encontro entre racismo e especismo científico em especial. O conceito de misoteria orientalista também me permite analisar o motivo pelo qual, desde outubro de 2023, o cerco de Gaza por parte de Israel impediu que suplementos básicos chegassem até a população palestina, ocasionando que todos ali presentes agonizassem de fome enquanto Gaza era devastada. O mundo assistiu a tudo isso pelas redes sociais. O que fizemos? Terras agrícolas onde antes havia estufas com lavouras foram reduzidas à areia e entulho da destruição realizada pelas tropas israelenses. Oliveiras e tamareiras foram destruídas para a criação de zonas de segurança, zonas de tiro, zonas de contenção e áreas de lazer de colonos. Oliveiras e tamareiras foram degoladas. O que fizemos? Mulheres palestinas choram sobre os corpos de filhos e filhas assassinados. O que fizemos? Ontem, no Complexo da Penha, um dos locais de operação policial do governo do estado do Rio de Janeiro, mães negras choravam sobre os corpos enfileirados de seus filhos mortos pela polícia. As imagens desses corpos, desse pranto e dessa dor, estampam as manchetes em um claro sinal de desrespeito a essas vidas que, de tão indignas e militarizadas, não têm nem mesmo direito à dignidade na morte. Vidas exibidas e expostas em um espetáculo fúnebre. O que fizemos? Animais que vivem nas periferias do Rio de Janeiro são alvos de bala perdida. Só em outubro desse ano, pelo menos 8 cachorros foram atingidos enquanto policiais subiam as favelas com os seus cães farejadores. Scooby foi atingido enquanto dormia na laje de casa. Ano passado, em 2024, em uma operação policial no Complexo do Alemão, foi Malu, uma gata, que teve um projétil alojado em sua boca. Em 2018, foi Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, que morreu após ser baleado na favela da Maré. Marcos Vinícius estava indo para a escola uniformizado. No colo de sua mãe, Bruna, o menino perguntou: "A polícia não viu que eu estava com roupa de escola, mãe?" Não parece haver algo de errado nisso tudo? O que faz com que algumas vidas estejam disponibilizadas à violência dessa forma e já sejam, de antemão, percebidas como inimigas, terroristas, descartáveis? Será mesmo possível falar da questão ambiental e animal sem encarar todas as injustiças sociais que fundam o mundo no qual vivemos? É possível falar de libertação animal, justiça ecológica, sem lutar contra as indeléveis formas de opressão que permanecem operando a ordem social que vivemos? Segundo dados da United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, 90% da população de Gaza vive atualmente em tendas ou abrigos improvisados. Algumas famílias
já se deslocaram mais de 10 vezes, buscando algum local para viver em meio aos destroços. Em março de 2025, o Programa Mundial de Alimentos da ONU informou que era preciso entrar imediatamente pelo menos 300 caminhões por dia em Gaza para sanar a desnutrição e fome de seus habitantes civis. Segundo a Liga Animal Palestina, a PAL, a organização fundada em 2011 com o intuito de promover a proteção animal nos territórios ocupados, a situação dos animais é catastrófica. Dirigida por Ahmad Safi desde 2015, a PAL, em parceria com universidades situadas na Cisjordânia, investe no programa Youth for Change, que reúne universitários comprometidos com a causa animal para trabalharem como mentoras de crianças em escolas. O objetivo é propiciar que as crianças identifiquem, entendam e resolvam problemas relacionados aos animais em suas respectivas comunidades. Em 2015 e 2016, na Cisjordânia, o grupo promoveu a primeira conferência animalista na Palestina, intitulada Defending Palestine, Animal Rights Conference. Hoje, em 2025, 10 anos após o início desse programa, vemos aquelas crianças, hoje jovens adultas, como os principais articuladores que buscam comida e condições mínimas para que os animais em territórios ocupados e destruídos pelo genocídio não morram de fome ou de ataques bélicos. Com casas, hospitais e escolas bombardeadas, as condições sanitárias da população em Gaza se tornaram insalubres. Em 2024, vimos imagens de cachorros e gatos famintos, perambulando, comendo corpos em decomposição pelas ruas. No entanto, recentemente, em maio e junho de 2025, uma ação me chamou a atenção. Com o apoio de santuários franceses e belgas, uma ação militar israelense chamada Operação Veterinária expropriou centenas de burros da faixa de Gaza. Os mesmos foram destinados a um santuário em Tel Aviv, chamado Starting Over Sanctuary, sob a justificativa de que os animais estavam sob forte trauma psicológico. Tal ação já havia começado em 18 de maio, quando 58 burros haviam sido levados para a Bélgica pela companhia israelense Orient Cargo. O zoológico francês de La Tenière comemorou a operação, afirmando que era um símbolo de compaixão e civilidade, e afirmou que os burros estavam finalmente fugindo do inferno. O inferno era Gaza e os palestinos. A repercussão negativa em parte da mídia internacional fez com que o santuário se justificasse. Segundo eles, por ser uma organização não governamental e não política, seu propósito é o de única e exclusivamente resgatar e salvar os burros da situação de calamidade em Gaza. Esse caso dividiu defensores da causa animal em muitos lugares do mundo. Afinal, haveria algo de errado em resgatar burros em Gaza? Aqui, entretanto, me parece que a pergunta precisa ser reformulada, sob o risco de favorecer a misoteria orientalista a partir do resgate de animais em zonas de exceção e absoluta miséria em territórios de extermínio em massa. A questão ética que nos faz refletir sobre a fronteira borrada entre matar e deixar morrer evidencia que nossas tentativas de respostas refletem, na verdade, a nossa incapacidade de pautar as questões que, de fato, expressam o ciclo de opressão a qual alguns animais humanos e não humanos são lançados e manipulados a partir dos interesses difusos que precisam ser encarados. Mas como colocar essa questão? O resgate dos burros de Gaza, nesse caso, parece compor uma paisagem de miséria, onde a animalização e desumanização se imbricam de modo a tornar os burros símbolo de uma salvação nacional em tempos de genocídio palestino. Como nos informa Sandra Guimarães em recente podcast gravado para o Joio e o Trigo, a soberania alimentar e nutricional de todo um povo, do povo palestino,
está ameaçada pelo colonialismo israelense, por perderem acesso a seus territórios, aos seus cultivos, e com isso tem a sua cultura e memória também ameaçada. Desse modo, para fins de inconclusões, destaco Gaza como o locus da necropolítica, onde um laboratório de animalização projeta, produz e pressupõe toda a ambivalência de um especismo que salva os animais das mãos dos humanos desumanizados e animalizados, lançados ao não-lugar, ao mesmo tempo que são reduzidos a uma eterna catástrofe, Nakba. O ano de 1948 não tem fim. A misoteria orientalista aqui parece ser uma operação constante, que produz ela mesma uma falsa contradição, humanos versus animais. Ela depende dessa contradição para salvaguardar os interesses dos considerados humanos humanizados e, por isso, justificar a desumanização e a animalização dos outros, aplicando contra eles toda sorte de violência. O lema se torna, portanto, salvar animais sem ameaçar o especismo, ao mesmo tempo que se torna imperativo matar e deixar morrer palestinos animalizados. Então, longe de adotar um discurso que interpreta o que ocorre em Gaza como um conflito, é preciso reconhecer o caráter ecológico genocida que se estabelece contra o povo palestino. Trata-se de um ecocídio. E longe de adotarmos um discurso salvacionista dos animais em Gaza, proponho reconhecermos o especismo como um dos ismos de dominação das estruturas que organizam os modos de colonialismo, imperialismo e capitalismo. O genocídio do povo palestino e de sua memória promovem o sentimento de um nacionalismo ocidental, fortemente comprometido com a branquitude, que, por sua vez, se ergue a partir dos usos e abusos de animais e, ao mesmo tempo, produz desumanização e animalização dos considerados inimigos da nação ocidental. Por isso, a ideia de misoteria orientalista me auxilia na compreensão da dinâmica do dispositivo de animalização do povo palestino, ao mesmo tempo que descortina a falsa ideia de redenção ocidental promovida por Israel e seus cúmplices. Defender a causa animal e ecológica exige de nós uma tomada de atitude radical, pois especismo e ecocídio não estão dissociados de outras formas de gerenciamento e produções das injustiças sociais. Dito isso, digo também que a luta ecológica não pode ser raptada da luta pela soberania alimentar e nutricional, pelo direito à reforma agrária, do histórico de luta dos povos do campo, das florestas, das águas. Da mesma maneira, a luta pela libertação animal não pode ser reduzida a uma nova forma de produção de cadeia alimentar exploratória da classe trabalhadora, ofertando novos produtos veganos na prateleira de mercado, para que um novo nicho se crie e se estabeleça como uma nova diferenciação moral e econômica. Não almejamos e não comemoraremos exércitos veganos. A discussão ecológica e animalista precisa ser radical, enfrentar o racismo ambiental, o agronegócio, o uso de combustível fóssil, a insegurança alimentar e nutricional, a guerra, o genocídio, as chacinas. A essa altura, estou convencido que a libertação animal e a justiça ecológica só serão possíveis se fizermos um movimento de refundar uma ontologia e metafísica capaz de sugerir alternativas ao desenvolvimento e ao progresso estabelecidos pelo capitalismo fóssil e bélico. Enquanto formos herdeiros das feridas indeléveis do colonialismo e aceitarmos novas formas de imperialismos motivados pelo orientalismo, por exemplo, toda sensação de conquista será nada mais, nada menos que pífia e fácil e rapidamente absorvida pelo sistema contra aqueles e aquelas que sempre estiveram à margem. Afinal, o capitalismo administra bem as suas próprias crises. Proponho, portanto, uma ruptura ontológica e metafísica ao levantar a humanidade ocidental
como uma categoria que merece e precisa ser pensada à luz de algumas lutas de resistência e rebeldias indisciplinadas, dentre elas o antiespecismo, ou seja, a partir de movimentações e articulações que coloquem em xeque a naturalização da opressão animal que se expressa contra alguns humanos despossuídos de humanidade e alguns animais. Nesse sentido, combater e superar o especismo como um todo e a misoteria orientalista em especial implica em enfrentar a metafísica do antropocentrismo e questionar as injustificadas formas de opressão humana-animal. Para tal, será preciso compreender o antiespecismo como uma expressão máxima e radical de anti-imperialismo, dado que seu compromisso subverte os fantasmas das desigualdades arquitetadas a partir da lógica da acumulação moral, política, econômica, cultural, que aqui aparece como um ingrediente necessário para o fundamento de uma necropolítica. Logo, a adoção de um paradigma antiespecista implicará em um ato de rebeldia ecológica e animalista, que questiona a expropriação, a exploração e o extermínio dos corpos territórios subjugados através dos procedimentos de desumanização e animalização dos chamados outro do humano, ou daqueles onde falta o humano, como vai destacar a pensadora cubana Sylvia Wynter. Talvez seja preciso, inclusive, abraçar a nossa animalidade, como sugere o filósofo caribenho de Trinidad e Tobago, Ennio Goscinny, e, através dela, escapar da civilização predatória da qual a disciplina torna-se fundamento da constituição de quem é humano e quem não é. Será preciso, então, indisciplinar. Goscinny, ao lado de Sylvia Wynter, adverte que essa busca perpétua por reconhecimento como sujeito humano universal, que, como ela destaca, é singularmente formulada através da cosmogonia da Europa Ocidental, pode estar constituída pela própria ideia de supremacia do homem branco. Cuidado! Romper com ela implicará também o rompimento com o paradigma especista e, quem sabe, em um movimento de nos reconhecermos parentes dos demais bichos como uma honraria, tal qual propõe Geni Nunes. Será preciso, então, indisciplinar. Entre os drones, que para Fahim Amir são chamados de olhos do mal nos céus, há o Palestine Sunbird, um pássaro que disputa os céus com os seus cantos e cores e que em 2015, há exatos 10 anos, se tornou um símbolo de esperança e resiliência para o povo palestino. Segundo Willow Defenbaugh, cofundadora e editora-chefe da Atmos, uma revista de ecologia e cultura, a plumagem azul e verde metálica dos machos reluz à luz do sol enquanto sobrevoam campos de papoulas em flor, em tons de preto, verde e vermelho como a bandeira palestina, polinizando tomilho selvagem e outras plantas que brotam com resiliência por todos os territórios ocupados. Esse pássaro, conhecido como beija-flor da Palestina, não conhece fronteiras. É livre, ao contrário das pessoas que vivem por onde ele voa. Do rio ao mar, Palestina livre. Muito obrigado. Bom, Fábio, eu gostaria de te agradecer por essa fala. Eu confesso que fiquei um pouco mexida em vários momentos assim da sua fala, mas eu estou aqui para facilitar o diálogo, né? Então temos algumas perguntas que foram direcionadas e eu não sei como você gostaria que a gente organizasse, né? São basicamente 4 perguntas. Entendo que na verdade elas se dividem em duas, né? São 2 perguntas que se complementam no primeiro momento e depois 2 perguntas que se complementam no segundo. Então eu acho que eu posso fazer essa pergunta
em dupla aí para você, que daí você responde. Eu queria dizer que anotei muitas coisas aqui e que o final, uma rebeldia ecológica e animalista, me pegou imensamente, assim, principalmente quando você traz, né, essa leitura de Gaza como um locus privilegiado dessa necropolítica interespécie, né, dessa gestão colonial da morte. E fiquei pensando muito, né, em Gaza como que tudo isso que acontece em Gaza hoje, né, se dá a partir de uma matriz que seria uma matriz ecocolonial, assim, se pudesse dizer alguma coisa nesse sentido, né? E o quanto isso você fez imensamente bem essa ligação com o que aconteceu especificamente no massacre no Rio de Janeiro, mas com essa violência letal que acontece também todos os dias, né? No Brasil como um todo, mas focando especificamente nesse massacre. Então, traz para a gente evidencia essa gramática, uma gramática global de morte, assim, né? Uma morte racializada, uma morte colonial, militarizada, extrativista, né? Bom, eu vou para as perguntas que complementam, acho, a sua fala. Martina, Fábio, que fala incrível. Diante dela, gostaria de te ouvir mais sobre a não reivindicação da palavra guerra nesses contextos. Que também foi uma coisa que eu anotei, que me chamou a atenção, que você falou no início da sua fala, né, que você não reivindica guerra, né, como para conceituar. Porque se, como dizem Hart e Negri, a guerra se tornou o modo de governo do império, também difusa e que produz o inimigo antes de combatê-lo, pensar o genocídio fora dessa gramática corre o risco de manter a separação entre política e violência? E daí, essa segunda pergunta, que complementa essa pergunta primeira, né? Que implicações teria pensar o corpo disponível como corpo em guerra, dentro do genocídio global antidissidente e misotérico? A gente vai passando uma por uma, Carol, como você prefere? Como você preferir. Então, são essas duas perguntas, e daí nós temos umas outras duas perguntas que, na verdade, são mais direcionadas à questão de iniciativas locais, voltadas à proteção da biodiversidade em Gaza. Então, acho que são temas um pouquinho, assim, diferentes para você responder. O que você prefere? Prefere responder primeiro essa e depois a gente vai para... Posso tentar responder. Agradeço suas palavras, Carol, e também agradeço Martina pela pergunta encaminhada. Como eu comentei brevemente, para mim esse texto, né, e essa conferência ainda são um ensaio, né? Então, alguns dos conceitos e pressupostos ainda carecem de uma maior explicação, de um maior desenvolvimento no próprio texto, né? No entanto, a escolha de não empregar a guerra como um conceito-chave para compreender o que normalmente é apresentado pelos grandes canais midiáticos, né, que ora apresentam enquanto conflito, ora entendem como guerra, me parecem esvaziar um pouco o sentido que eu gostaria de evidenciar nessa fala, né? Então, considerando que guerra é um termo que, pelo menos na teoria política, empregado para descrever um conflito armado entre estados, e nesse caso eu não reconheço uma equivalência, né, inclusive em termos de forças militares, para compreender enquanto uma guerra, me parece que a atualização terminológica para o reconhecimento
de que estamos diante, não de uma guerra, mas de um genocídio, me parece mais adequada, nesse caso em especial. Não que não haja modalidades e formas de guerra envolvidas, mas não me parece que a definição de guerra dá conta de toda a violência e a gestão da morte envolvida nesse caso. Então, por isso, a opção de utilizar o termo genocídio, inclusive para evidenciar desde logo a desproporcionalidade da coisa, do fenômeno, né? Então, eu tenho, pelo menos até então, analisado a partir dessa gramática do genocídio, inclusive em referência aos próprios povos palestinos que têm utilizado, entendido, compreendido e elaborado essa reflexão a partir dessa grafia, de uma gramática política do genocídio. Então, me parece que existe um dever ético meu aqui de acompanhar esse termo que tem sido o termo usado para descrever a atual situação pelo próprio povo palestino, né? E a outra questão foi, eu já não me lembro. Que implicações teria pensar o corpo disponível como corpo em guerra dentro do genocídio global antidissidente e misotérico? Eu tenho, ao invés de pensar um corpo em guerra, eu tenho pensado um corpo rebelde mesmo, e um corpo indisciplinado, menos do que um corpo em guerra, justamente porque me parece que o termo guerra não dá conta, não me parece que os corpos palestinos estejam em guerra. E por isso não me parece que a ideia do corpo em guerra descreveria adequadamente o modo como, inclusive, há uma coreografia palestina diante do genocídio, né? Então, obviamente, há um corpo em movimento, há um corpo em resistência e há um corpo em revolta. Então, a ideia de corpo revolta e corpo indisciplinado me parecem mais adequados nesse momento, né? E aqui me refiro não só a uma rebeldia evidente, né, explícita, de um corpo que responde aos ataques, mas que responde também não nessa descrição nos termos políticos, bélicos, mas nos corpos que, em meio aos destroços, ainda assim sorriem, dançam, cantam. Me parece que há também um espaço importante para entender essa revolta palestina a partir de outros prismas, né? Me parece que, inclusive, esse podcast que eu menciono, que recentemente foi publicado pelo Joio Trigo, organizado pela Sandra Guimarães, traz inúmeros exemplos, né, de corpos indisciplinados, né, como o caso do senhor que ainda hoje rega a oliveira mais antiga da Palestina, né, de pessoas que furam, né, os cercos para levarem a campos sementes que são da terra onde certas pessoas foram desalojadas, de onde certas pessoas foram desalojadas. Entendo todos esses movimentos como rebeldias ao genocídio, né? Então,
escapar também dessa grafia que descreve essas situações, dessa grafia tradicional, política tradicional, também me parece uma forma de recolocar a questão, né? E tenho pensado que essa é uma das possibilidades, não é a, mas é uma das possibilidades, e por isso acho que pensar esses corpos, esses movimentos e essas coreografias do povo palestino é muito importante para, inclusive, revelar que o que sobra como possível justificativa dos ataques, das chacinas, é nada mais, nada menos do que eu chamei de misoteria orientalista, né? Fábio, obrigada. Enquanto você respondia, lembrei de muitas coisas, né? Do assassinato, né? Do veterinário que acompanhava, né, os animais de uma organização de proteção animal em Gaza, né? Ele atendia aqueles animais. Me lembrava de crianças, né, que tentam plantar, que tentam criar pequenas hortas e não conseguem, e aquele tomatinho não cresce, e aquele tentam plantar em latas para conseguir levar junto consigo, né? Enquanto tentam cuidar daqueles animais também, enquanto eles se colocam como companhia, aquela coisa que é uma companhia diferente do que a gente imagina, né? Do que a gente é acostumado a pensar essa companhia, né? É uma companhia, tem um outro lugar essa companhia. Acho que companhia talvez não seja a palavra ideal aqui, mas que se constrói, né, nessa relação, assim, de aonde eu for, eu levo ele junto comigo, dentro do que eu posso, como eu posso. E, enfim, eu pensei em muitas coisas aqui, mas vamos para outra pergunta. A Ana Paula enviou uma pergunta também. Há iniciativas locais ou internacionais voltadas à proteção da biodiversidade em Gaza durante ou após os conflitos? Como a reconstrução de Gaza poderia incorporar uma perspectiva ecológica e interespécie? Bom, eu acho que a pergunta da Ana Paula aqui traz um questionamento e também um pouco de poderia dizer um pouco de rebeldia, né, ao pensar o pós-conflito, né, a pensar nessa reconstrução, que tipo também de reconstrução que é possível, né, a partir desse lugar. Então, são essas duas perguntas. Se existem iniciativas locais ou internacionais que protegem a biodiversidade em Gaza durante ou após o conflito, né, os conflitos, e como a reconstrução de Gaza poderia incorporar uma perspectiva ecológica interespécie. Obrigado pela pergunta, Ana Paula. Eu acho que uma coisa importante de ser reconhecida é de que a grande maioria das comunidades, dos povos palestinos, do povo palestino, é formado por pessoas do campo, agricultoras, agricultores, campesinos, o que faz com que o compromisso, a pauta ecológica seja, na verdade, constitutiva da própria ideia de povo palestino, né? O seu vínculo com a terra, com o território, com as oliveiras, com as tâmaras, com a cozinha, com o próprio conhecimento culinário que vem sendo também roubado do povo palestino, a meu ver, já sinaliza para o reconhecimento, talvez não do que nós chamaríamos aqui no Ocidente de iniciativas locais, mas de um povo comprometido com a causa ecológica. Eu acho que isso é importante, né? Então, essas iniciativas, na verdade, obviamente que há grupos, né, organizados entre mulheres e homens palestinos,
que promovem o cultivo, por exemplo, das suas sementes crioulas, mas não chamaria, não utilizaria esse termo que flerta com uma compreensão de organização ocidental, né? Uma iniciativa, uma ONG, né? Uma associação, me parece que é parte constitutiva justamente do povo palestino. Além disso, conforme eu mencionei, há grupos organizados pelos e pelas palestinas em prol da discussão ecológica e da discussão animal, né? A PAL, que é a Palestinian Animal League, é uma delas que, inclusive, tem apoio de muitas pessoas ao redor do mundo, né? Então, inclusive, junto com algumas pessoas, já fiz a tradução de alguns textos e postagens da PAU no Brasil para o português, por exemplo. Então, há iniciativas e colaborações no mundo inteiro, né? Inclusive, essas iniciativas, esses apoios, eles também são construídos, tecidos em forma de solidariedade, né, nos últimos anos. Então, esses movimentos, por exemplo, se expressam em das mais diversas maneiras, né? Visibilizando, por exemplo, falando da causa palestina, denunciando empresas, corporações que se beneficiam dos ataques e do genocídio palestino. Então, essas formas de solidariedade internacional, elas existem, né? E no Brasil há algumas pessoas comprometidas, né, com isso há muito tempo, antes mesmo de algumas instituições, né, diante de um terror e de uma miséria injustificada, assumirem publicamente, né, através, por exemplo, de rompimentos de acordos com instituições israelenses e outras instituições comprometidas com o benefício do aniquilamento do povo palestino, já havia pessoas e grupos aliançados. E aí me parece que o termo adequado aqui, que é um termo que aprendi muito com os textos de Martina, né, aliançar. Me parece que uma das formas que podemos reinventar Gaza, reimaginar Gaza, é através de uma aliança solidária radical. E quando eu digo aliança solidária radical, não estou me referindo a algo romantizado e passivo. Não, ao contrário, absolutamente ativo, em que exige de nós uma tomada de posição, inclusive no modo como iremos pautar, que é o tema aqui da nossa discussão do seminário, as discussões ecológicas e animalistas. Com quem iremos nos aliançar? Com quais autores e autoras e obras iremos dialogar para pensar essas questões? Então, acho que essas são formas, né, de não só incorporar a perspectiva ecológica e interespécie, como a Ana Paula colocou, não acho que seja uma questão de incorporar, mas não pensar a perspectiva ecológica e interespécie sem mencionar qualquer tipo de opressão, seja na favela carioca, seja em Gaza, inclusive porque há, e eu espero ter conseguido apresentar aqui, mas indico os textos da Gisele Martins, há evidências de correlação entre os modos de operação de aniquilamento desses corpos desumanizados e animalizados, seja aqui, seja em Gaza. Fábio, muito obrigada. Enquanto você falava também, me lembro de algo que, desde que estourou mais significativamente o conflito, né? Sabemos que já é de longo tempo, que é algo que eu ouvi de um palestino logo no início, foi em 2023, né? Se não estou enganada,
né? Que é manter Gaza nos nossos planos, né? Manter Gaza nos nossos planos futuros, no voltar, no ir, no visitar, no reconstruir, no pensar um dia. Então, acho que é manter Gaza nos nossos planos, para além do urgente, né? Óbvio, mas também no futuro, né? Manter Gaza nesse lugar. Isso é o que eu tenho como um mantra, assim, manter Gaza nos nossos planos. Bom, eu queria fazer um gancho, que foi uma anotação que eu fiz aqui, temos mais perguntas, sabe? Foi uma anotação que eu fiz aqui, mas Martina construiu a pergunta bastante nesse sentido do que eu iria perguntar, que foi a diferenciação que você fez entre desumanização e animalização, né? Então, ela diz assim, Elo diz assim, Fábio, gostaria de ouvir mais sobre a diferença ou entrelaçamentos entre animalização e humanização, né? Eu também coloquei ali uma diferenciação e uma entrelaçamento seria uma melhor expressão. Sob sua visão, são opostos ou dois movimentos suplementares da mesma maquinaria colonial de poder? Como lembra Lugones, a modernidade inventa o ideal normativo do humano como medida de pureza, tornando a humanização um processo que exige a animalização de outros. Como você pensa a política fora da economia colonial do humano? Peraí que pulou aqui para mim. Como você pensa a política fora da economia colonial do humano / animalidade? Que seria mais ou menos essa pergunta também que eu gostaria de fazer, que você também citou, né, essa diferenciação que você faz, e em que medida é uma diferenciação, e em que medida eles se entrelaçam, e, né, como que você pensa a política fora dessa economia colonial? Poxa, obrigado pelas perguntas. Essa diferenciação e essas categorizações é algo que eu tenho construído mais ou menos desde 2023. Então, tem 2 anos mais ou menos que eu tenho tentado elaborar esses dois conceitos que, a meu ver, são conceitos chaves, né? Junto com o de humanização, que eu não trouxe para cá. Mas, antes de tudo, me parece que humanização, desumanização e animalização são um tripé que sustenta uma ideia de humanidade, ou seja, com isso eu quero dizer que a ideia de humanidade ela não se sustenta sem pressupor algumas vidas humanizadas, algumas vidas desumanizadas e outras animalizadas. No entanto, me parece que não é incomum que a gente encontre na literatura animalização e desumanização quase como sinônimos, né? Ou que utilize, empregue esses termos, tentando descrever essa tentativa de retirar algo de alguém, ou atribuir algo a alguém. Esse movimento não me parece trivial, né? Então, de imediato, eu diria que desumanizar é um ato de extrair algo de um corpo, e animalizar é um ato de atribuir algo a esse corpo, né? Então, desumanizar é um ato de destituir algo de alguém que poderia ser humano, mas não é. E animalizar seria adicionar de modo a tornar aquele corpo um animal. Ou seja, assim como humanização também vai ser um ato de atribuir, né, características que tornam aquele corpo humano. E essa ideia, ela surge, e a necessidade de diferenciar esses termos surge
Quando fazendo pesquisas, que hoje em dia eu não digo que são mais pesquisas paralelas, mas parte dessa pesquisa, né, quando eu analiso os documentos, sobretudo os diários coloniais, para entender como pessoas escravizadas e indígenas em territórios de Abya-Yala foram destituídos de alguma coisa, né? Ou seja, foram desclassificados da ideia de humanidade. Em especial, quando eu analiso os modos como indígenas foram considerados sodomitas, isso se evidenciou consideravelmente para mim, porque esse jogo de palavras ele se revelou, a meu ver, como uma tática e uma estratégia política, dado que desumanizar e animalizar, embora em muitos casos aconteçam concomitantemente, eles não necessariamente são a mesma coisa. Ou seja, o ato de desumanizar ele cria um fosso para um sujeito que deixou de ser humano, mas ainda não é um animal. Ele é um não lugar, que é o que eu chamo de zona de exceção inspirado no Attili Bembe. Esse não lugar disponibiliza esse corpo para uma série de coisas. No entanto, o animalização, que implica em ressaltar características ou interesses que seriam equivalentes a de um animal, direcionado a algum humano, ele depende que aquele ser humano entenda também que o animal é uma metáfora e uma referência de desqualificação. Logo, ser um animal implica em ser inferior a um humano. Então, são estratégias, a meu ver, que são muito semelhantes, mas elas não são a mesma coisa. Inclusive porque ambas pressupõem, obviamente, uma ideia de manutenção de ideia de pertencimento a um humano e a um tipo de humano, a uma maneira de ser humano. No entanto, a desumanização ela também é uma promessa e uma ameaça, porque se você foi desumanizado, humanizado poderá ser, desde que você se discipline tal qual um humano. Então, a desumanização, a meu ver, ela é uma grande armadilha. É a grande armadilha que, numa teoria de conjuntos, digamos assim, nós teríamos humanização, animalização, e esse ponto de convergência entre esses dois conjuntos seria a desumanização. Ela é justamente a zona de exceção que vai definir se você vai ser animalizado ou se você se rende ao universo da humanidade e se disciplina a ponto de poder ser humanizado. Então, me parece que ela, de fato, é uma zona de exceção constante, em que exige, por exemplo, que grupos sociais, sobretudo racializados, dissidentes de gênero e sexualidades, tenham a todo tempo que negociar politicamente e se apresentar publicamente como humano. A todo tempo precisa negociar, atualizar as suas práticas de humano. Isso exige uma disciplina que abastece e nutre uma ideia de humano que Sylvia Wynter e Andy Goscinny vão sugerir que flerta com a ideia de humano branco ocidental. Então, a desumanização é, a meu ver, uma grande estratégia política, econômica e bélica. Há um caráter belicoso na desumanização profundo,
profundo, porque é a zona em que, desumanizado, você não quer cair na animalização, porque ser um animal implicará em estar integralmente disponível à violência, porque não há dignidade na ideia ocidental, que é metáfora e concretamente formulada na compreensão do que é ser um animal. Não é por acaso que a maior parte dos modos, através da linguagem, de destituir humanidade de alguém é a xingando através de nomes que a reduzem a animal. Essa ideia de estar flertando com a animalização passa necessariamente pela desumanização de um corpo que poderia ser humano, mas não estará sendo considerado enquanto tal, porque não cumpre algum critério do que é considerado humano, ideal, belo, saudável, ocidental. Então, me parece importante, pelo menos nos meus estudos, tem me parecido importante fazer uma distinção, e não é uma distinção apenas meramente teórica. A meu ver, ela descreve situações e tecnologias de submissão distintas, ainda que muitas vezes elas estejam se esbarrando. Não sei se consegui responder. Fábio, eu acho que você conseguiu nos fazer pensar mais. Eu acho que essa é o objetivo, né? Enquanto você estava falando, pensei em tanta coisa. Sempre, eu acho que é essa a diferença maior, assim, né? Quando a gente se questiona, e eu fiquei... Bom, anotei algumas coisas também, mas temos mais perguntas e temos vários comentários, né? Assim, deixa eu dar uma olhadinha só aqui. Tem algumas questões que depois a gente pode... da Maria José Fernandes. Maria José Fernandes, eu não sei se estamos falando, né? Estou gastando aqui o meu pouco espanhol para dar uma... Muito obrigado, Fábio, pela sua magnífica palestra. Gostaria de perguntar se o senhor considera a transmissão ao vivo do genocídio como parte do aparato de animalização, desumanização e misticismo oriental, como forma de disciplinar o resto do mundo. E daí só, talvez, uma outra pergunta do Tiago. Professor Fábio, diante da animalização e da desumanização, vou fazer essas duas perguntas juntas porque, né, dialogam com essa que você acabou de responder. Diante da animalização e da desumanização, é possível pensar também em formas de resistência interespécie? Que papel têm os afetos e os vínculos entre humanos e não humanos nesse contexto? Repito a primeira pergunta para você organizar. Gostaria de perguntar se o senhor considera a transmissão ao vivo do genocídio como parte do aparato de animalização, desumanização e misticismo oriental como forma de disciplinar o resto do mundo. Obrigado, Maria José, pela pergunta. Não sei, eu não sei responder, eu tenho muitas dúvidas a respeito do uso ostensivo de imagens como uma estratégia, ora de denúncia, ora de naturalização da cena, né? E que torna a cena um espetáculo, inclusive capaz de produzir gozo em algumas pessoas. Eu tenho muita dúvida com relação a isso, mas devo dizer que não é uma dúvida específica com relação ao caso da Palestina, mas de modo geral, com relação a essas violências sistematizadas, né? E as opressões estruturais. Eu tenho muita dúvida, porque elas não dependem única e exclusivamente do ato em si, mas elas estão acomodadas dentro de uma certa ideologia que não compreende aquele corpo alvejado, faminto,
como um corpo digno. Então, eu confesso que eu tenho muita dúvida. Não é por acaso que eu não trouxe slide na minha apresentação e costumo não fazer apresentações quando falo da Palestina usando imagens. Não porque acho que as imagens não nos auxiliem, eu acho até que auxiliam, mas eu fico sempre com muita dúvida sobre a exposição dessas imagens como capazes de transformação ética, transformação política. Tenho dúvidas e, por isso, opto por não utilizá-la, mas não acho que quem o faça necessariamente contribui com uma forma de naturalização dessa violência. Mas acho que, em razão justamente de estarmos diante dessa animalização e dessa desumanização, essas imagens elas são frágeis o suficiente para serem convertidas em outra coisa que não só a denúncia que elas podem pretender descrever. Então, tenho dúvidas quanto ao uso delas. Por isso, também tenho sugerido o recurso ainda audiovisual, mas através de documentários onde há uma direção, né, de uma pessoa comprometida com a causa e que consegue construir, né, uma história com início, meio e fim, capaz justamente de transmitir a denúncia. Isso me parece que tem sido importante. E, claro, quando for o caso de fazer uso dessas imagens, tentar fazer em consonância e aliança com pessoas que de fato estejam comprometidas com a denúncia e não só com o espetáculo da miséria que, enfim, vivemos hoje em dia, né? E eu digo isso porque, bom, nessas últimas 48 horas, como comentei, né, e sobretudo de ontem para hoje, nós começamos a ver, nós aqui do Rio de Janeiro principalmente, mas imagino que pessoas do Brasil, inclusive de fora, tiveram acesso às imagens de corpos estirados no chão no Complexo da Penha. E aquela imagem, obviamente, ela é uma denúncia, mas ela também é uma expressão, a meu ver, do quanto aquelas vidas expostas mesmo após a morte não têm nem mesmo direito à dignidade no pós-morte, né? Elas são exibidas e elas têm sido exibidas ao longo das últimas décadas. Essa é a questão. E essa exibição não tem alterado o curso das coisas, ao contrário. É possível ver pessoas diante dessas imagens com discursos de desumanização e animalização daquelas vidas. Então, não sei até que ponto essas imagens também nutrem o próprio dispositivo da animalização e desumanização, ou se elas, de fato, revelam a denúncia para que, enfim, paremos tudo e repensemos para onde nós queremos ir. Essa sua pergunta, Maria José, me lembrou que é uma fala bastante comum que é atribuída a um artista famoso internacional que costuma dizer que se os matadouros fossem feitos de paredes de vidro, o mundo todo pararia de consumir carne. Eu tenho muita dúvida com relação a isso. Não sei se é tão simples quanto gostaríamos que fosse. E aí sugiro, inclusive, um poema de Martina Davidson, quando retoma essa mesma expressão no livro dele, intitulado Declararam Guerra contra a Ilha Sapatão, em que diz que pessoas dissidentes de gênero e sexualidades, e eu aqui incluiria pessoas racializadas pela negritude,
elas são mortas a céu aberto. E nem por isso gera nas pessoas um sentimento de indignação a ponto de interromper esse ciclo de violência. Então, para finalizar como comecei, tenho muita dúvida com relação a essas transmissões ao vivo. Acho que existe uma indiscutível importância, sobretudo quando a gente reconhece a forma autônoma que comunicadores populares hoje em dia têm para fazer as denúncias através de redes sociais. No entanto, me parece que ainda é preciso pensar como fazer uso para que isso não se torne um dos ingredientes que nutre a misoteria contra o povo palestino, contra o povo da favela e contra vários outros grupos sociais marcados pela desumanização e animalização. Fábio, muito obrigada. Eu acho que a resposta é perfeita, né? A gente ainda não sabe, mas a única coisa que a gente sabe sobre isso é que a gente não pode dizer que não sabia, né? Em outros momentos, em outras épocas da história, era possível dizer que eu só fiquei sabendo depois, eu só soube depois. Hoje em dia, a gente não pode dizer que não sabe, né? Então, acho que essa questão é uma questão que se coloca quando a gente fala dessa transmissão ao vivo, né? Fábio, nós temos várias perguntas ainda. Tem a do Tiago, que você acabou não respondendo, né? Que ele pergunta sobre, diante da animalização e da desumanização, é possível pensar também em formas de resistência interespécie? Que papel tem os afetos e os vínculos entre humanos e não humanos nesse contexto? Deixa eu ver só mais uma. Temos mais duas aqui. Vou pegar a da Dani aqui. Fábio, ainda sobre o tripé colonial, você poderia desenvolver um pouco mais sobre o quanto esses conceitos estão relacionados ou não às espécies em si? A partir da sua exposição inicial, quando falou sobre ambivalência em relação aos animais da mesma espécie, sobretudo nos exemplos sobre os cachorros, parece que há possibilidade de animalizar alguns animais. E a Tati Mello. Então, desumanização seria uma ferramenta de apagamento, daí entre aspas, né, de identidade, e a animalização seria identificar alguém como se não tivesse valor moral que permite a sua exploração? É isso. Vou tentar conectar as três questões. Não sei se consigo, eu sou muito ruim nisso, gente. Eu peço desculpas por isso. Como é um ensaio, né, eu também ainda estou elaborando junto com vocês, então agradeço mais uma vez as perguntas, porque me ajudam também a organizar as ideias. Com a pergunta do Tiago, sim, acho que é possível não só pensar formas de resistências interespécie, como é possível reconhecer resistências interespécies. Eu acho que elas existem, eu as reconheço, né, como existentes, e são muitos os casos. E aí, para trazer um caso que talvez tenha a ver com esse contexto sobre o qual estamos falando nesse momento, e me escapou, depois eu vou, por alguma via, dividir com vocês o nome de um artista carioca, que há 2 anos atrás fez uma exposição aqui no Rio de Janeiro, sob a curadoria de Thaís Menezes, e que ele, em alguns dos seus quadros pintados, ele pinta os cães na favela, e o lugar social dos cães na favela. E uma das pinturas que ele faz, ele retrata um cão que late para anunciar a chegada dos policiais militares nas favelas, como
como quem avisasse que o perigo está chegando. E a leitura que Thais, a curadora da exposição, faz e que eu particularmente entendo junto com ela, é de que ali há uma aliança e uma forma de resistência e rebeldia interespécie que precisa ser reconhecida, né? Tanto moradores quanto os cachorros, né, que também são moradores da favela, ou seja, moradores interespécies, reconhecem na chegada daquele carro blindado, o caveirão, como uma ameaça em curso. Esses cães, diferentemente dos cães farejadores, que chegam com os policiais, não foram adestrados. Eles identificam a ameaça a partir do modo como eles, junto com os demais, compreendem o que significa a chegada daqueles policiais naquele lugar, no seu lar, na sua morada. Então, acho que essa é uma das formas, entre tantas outras formas de resistências interespécies, né? E sobre o que Daniela destacou, sobre esse tripé colonial, né? Eu quis destacar essa ambivalência, Daniela, porque, de fato, me parece, e é por isso que eu não utilizei o termo especismo orientalista, mas sim misoteria orientalista, porque, nesses casos, me parece que a misoteria, ou seja, o desprezo e o ódio aos animais, está associado intimamente ao território e ao grupo social ao qual eles pertencem. Ou no qual eles estão inseridos. Não é só uma questão de espécie, nesse caso, ainda que dependa do especismo para organizar a misoteria. Mas o especismo, o conceito de especismo, me parece que aqui não descreve as nuances e as ambivalências que fazem com que um cão se torne o herói da nação, né? E, ao mesmo tempo, no mesmo pronunciamento, se diga que um líder islâmico morreu covarde como um cão, né? Então, a ideia de cão e a ideia de herói, aí elas são reorganizadas o tempo todo. Ou, como o caso que comentei dos cães que acompanham, né, as operações da polícia militar, os cães farejadores, principalmente, né, que vão em busca de drogas, e, ao mesmo tempo, as trocas de tiro ameaçam a vida de cães na favela. Isso me sugere que os cães alvejados e as vidas humanas alvejadas, elas desimportam porque passam pelo crivo do dispositivo da desumanização e da animalização. Ou seja, algumas espécies, e isso é algo que eu defendo, os animais também são animalizados. E por isso é possível identificar não só entre espécies diferentes, mas entre animais da mesma espécie, hierarquias, desde que elas satisfaçam determinados projetos de controle político, econômico e cultural. Isso acontece, é um exemplo que a Karen Capilé sempre utiliza, o caso dos ratos, né? Uma mesma espécie de rato que esteja dentro de um laboratório, que esteja na rua, ou esteja dentro de casa, é uma mesma espécie, ela terá tratamentos diferentes, não porque são da espécie rato, mas porque circulam por locais diferentes. Essa circulação daquela espécie, ela atravessa aquele corpo e aquela vida de forma contundente, a definir o modo como ela vai ser percebida, tratada e reconhecida. Então, eu diria que sim, animais da mesma espécie são animalizados
a partir dos interesses de manutenção da humanização daqueles que podem serem humanizados, né? E aí, Tati Mello, por fim, falando da desumanização, eu não diria que a desumanização ela é um apagamento, é uma ferramenta de apagamento, ela é uma ferramenta de destituição. E essa destituição, ela envolve, inclusive, não o apagamento, mas a evidenciação da não-humanidade daquele corpo, daquela vida. Então, ela não serve para apagar, ela serve para evidenciar o quanto ela não é humana, o quanto a falta de humano. E aqui eu me inspiro na Sylvia Wynter, nessa pensadora cubana, que se dedica a pensar o quanto a categoria humano ela produziu racialmente outros corpos e outras vidas. E a animalização aqui, que é uma outra questão que você traz também, ela serve, claro, para identificar, aqui a gente está falando mais do contexto animal, né, humano e não humano, mas a animalização também é um dispositivo utilizado, inclusive, diante de objetos inanimados, né? Então, quando a gente diz que um carro corre como uma onça, como um leopardo, ou quando a gente faz esses tipos de associações, a gente também está animalizando um objeto inanimado. Então, a animalização não necessariamente é algo negativo. Quando ela entra dentro do circuito comercial favorável ao capitalismo, ela serve, inclusive, para agregar valor. Isso é o interessante, por isso que me parece que é um dispositivo e que está a serviço de interesses políticos, econômicos e culturais. A animalização aqui, no caso que eu trouxe, ela é evidentemente uma estratégia que disponibiliza aquele corpo à exploração e, quando não, à letalidade, né? Por isso que eu trouxe os 3 Es, a expropriação, exploração e extermínio. Mas nem sempre. Isso é importante, né, dizer. Mas acho que foi isso, acho que consegui em tempo. Olha, eu anotando, quase perco a hora de falar aqui. Fábio, são algumas outras perguntas também, muitas mensagens agradecendo a sua fala, dizendo que foi maravilhoso, parabéns. Já que é 11h59, né, e para a gente manter o que a gente combinou, né, de seguir adequadamente o horário, né, eu acho que muitas perguntas muito interessantes, que tentaram articular muitas coisas que você trouxe, né? Então, queria agradecer as pessoas que estiveram aqui e que fizeram essas perguntas. Fábio, eu gostaria de te agradecer imensamente pela fala. Eu tentei anotar coisas aqui para mim. O bom é que depois eu vou tirar a dúvida no privado, qualquer coisa. Eu queria agradecer imensamente, dizer que fiquei extremamente impactada pelos relatos aqui também. Muitas pessoas se emocionaram, inclusive, durante a sua fala. Eu queria aproveitar e lembrá-los que hoje, né, lembrar a todos, a todas e todos, que hoje a gente vai ter mais, né, evento. Amanhã também teremos, mas eu vou aqui rapidamente, né, falar da mesa 1, que hoje começa às 14 horas, as crises climáticas e os animais, das 14 às 16, com a professora Ana Paula Perrota, com a Eveline Paludo, com a Valesca Mendes Cardoso e com a mediação do querido Rafael Ludo. Eu sempre erro o sobrenome dele, Rafael, você me perdoe, mas é que assim, Rafael Ludolf, espero que tenha falado certo. E depois das 16 às 18 horas, a gente vai ter a segunda mesa, né? Genocídios e resistência multiespécies, então muito bem alinhavado todos os temas do dia de hoje, com Mar Revolta, Sandra Guimarães,
Walter Ponto e a mediação da querida Daniela Rosendo. Amanhã também teremos mais, mas aí a gente deixa para depois para fazer todo essa retomada. Mas lembrando que amanhã também começa às 10 horas, né? A nossa mesa 3, das 10 às 12, dissidências animalistas, e a gente também tem mais programação amanhã. É isso, pessoal. Eu agradeço todo mundo que esteve presente, agradeço imensamente ao Fábio, e nos encontramos às 14 horas nesse mesmo lugar. Muito obrigada. Bom descanso rápido para todo mundo, bom almoço.